Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. O nosso primeiro PL Brasil Responde, depois da nossa pausa aí, do nosso hiato, que a gente ficou 3 meses sem gravar. E a gente está começando aí mais um quadro com 6 perguntinhas hoje. E a gente resolveu dar uma remodelada nesse esquema do PL Brasil Responde. A gente vai testar um novo modelo aqui, a gente quer que vocês deixem nos comentários se vocês estão gostando ou não. Porque se vocês estiverem gostando, a gente vai continuando e chamando mais gente. Mais gente por quê? Vou explicar agora para vocês. Em vez de ficar focando só em mim respondendo, a gente quer que vocês tenham outras opiniões também. E a gente tem muita gente produzindo conteúdo bacana sobre futebol inglês nas redes sociais. A gente quer deixar esse PL Brasil Responde como um espaço para eles também opinarem e responderem algumas de suas perguntinhas. Dessa vez eu soltei aqui na aba comunidade do canal e no Twitter também, para quem segue a gente por lá. Então a gente escolheu algumas pessoas de dentro da PL Brasil e também de fora da PL Brasil, para a gente deixar esse programa um pouco mais dinâmico, tá? E a nossa primeira perguntinha foi do João Gabriel aqui no YouTube. Ele perguntou qual é o maior problema do Liverpool. E quem vai responder essa pergunta para a gente é o meu grande amigo Maurício Simões, ele que colabora na Enfield Brasil e também é apresentador no Melwood Pub, que é um podcast muito legal sobre os Reds. Ele é torcedor fanático, sabe muito do Liverpool, então não teria outra pessoa melhor para poder responder essa pergunta. Pra quem tá realmente ligado na temporada do Liverpool, sabe que as lesões de jogadores importantes são o calcanhar de Aquiles do time na temporada. Primeiro, o Van Dijk acabou sendo a primeira baixa, né, no jogo contra o Everton, no Goodson Park, e dali em diante o Liverpool começou a acumular lesões graves de jogadores extremamente importantes. Depois veio o Joe Gomez, Thiago, claro, também no mesmo jogo do Van Dijk, também saiu lesionado. Teve o Diogo Jota passando por um período de 3 meses aí praticamente sem jogar. Agora Henderson e Matip estão fora da temporada até o fim desta temporada. E o Liverpool acabou somando essa quantidade de lesões extremamente graves de jogadores importantes para o time que fariam juntos um Liverpool capaz de brigar pelo título da Premier League, coisa que nessa temporada não está acontecendo. Essas perdas acabam afetando a capacidade do time do Klopp e, inclusive, do ponto de vista mental, psicológico, moral, é uma outra equipe. Van Dijk é um cara que é líder técnico, mas também é um líder de grupo. As lesões acabam fazendo com que Klopp tenha de adaptar a equipe, fazer escolhas que em tempos normais, em situações normais, ele jamais faria. Somente numa emergência, realmente, para ter de recorrer daqui a pouco a meio-campistas como Fabinho e Henderson na zaga. E isso explica muito sobre como o Liverpool tem passado aperto nessa temporada. Maurício, muito obrigado por sua participação. Você já sabe, né? Você é sempre bem-vindo aqui. Então bora para a segunda pergunta, essa que foi escolhida lá do nosso Twitter. O Luciano Neto perguntou isso daqui, ó. O Chelsea no momento é o favorito entre os ingleses na Champions League? Luciano, muito obrigado primeiramente por sua participação. E por mais que o Thomas Tuchel esteja fazendo um trabalho muito interessante de recuperação no Chelsea, né? Chegou na metade da temporada, com a temporada andando, e tenha principalmente resolvido o setor defensivo do time, que estava sendo muito criticado, né? E estava sendo muito furado. Eu acho que a gente não dá para cravar o Chelsea nessa Champions atual como o time mais forte, né? O mais favorito. A gente está falando de favoritismo. Então, é o Manchester City, né? Tem que ser o Manchester City do Pep Guardiola, porque é um trabalho de muito mais longo prazo, ele está lá há várias temporadas, e a gente sabe que o Guardiola tem sofrido aí ultimamente para chegar longe e conquistar títulos europeus, né? Mas é o melhor time da Inglaterra atualmente e, por consequência, é o favorito para mim dos ingleses para chegar mais longe na Champions League. Para vocês terem uma ideia, os Citizens ficaram 21 partidas sem perder na temporada atual, né? Levando em conta todas as competições, e essa invencibilidade só foi superada pelo United no clássico recentemente, né? Agora eu vou sair de cena de novo, vamos entrar aí com mais participações especiais para responder a terceira pergunta do Carlos Eduardo aqui no YouTube. Ele perguntou por que os Wolves estão tendo uma temporada abaixo do esperado. E para a gente responder essa dúvida sua, Carlos, a gente chamou o Guilherme Rodelli, que ele é redator aqui do blog da PL Brasil e também participa do Red Army Brasil, que é uma fanpage muito interessante sobre os Red Devils, e também da Rádio Futebol Online. Então, Rodelli, o espaço é todo seu agora, meu querido. Vamos lá, né? Primeiro porque nenhum time, exceto o Manchester City, que é completamente acima da média, está conseguindo manter um nível relativamente próximo
ao que tinha, seja logo depois da volta da pandemia, ou seja quando os estádios tinham torcida. Acho que o principal ponto para o Wolverhampton também se trata de lesão, porque perdeu a sua principal peça ofensiva, sua principal referência e o seu artilheiro. Raul Jiménez, desde que chegou, foi o artilheiro na temporada que o Wolverhampton subiu para a primeira divisão e conseguiu vaga na Liga Europa e na temporada passada também. Então perder um atacante de um nível tão alto para ter que substituir, primeiro, com o Fábio Silva, que é um garoto de 18 anos, que não tem experiência numa liga mais difícil, mudança de país, entre outros muitos fatores, assumir essa responsabilidade para ele é muita coisa. E depois eles até contrataram o William José na janela de janeiro, mas existe um gap técnico entre o atacante brasileiro e o atacante mexicano. O atacante mexicano é um dos melhores ali da Premier League, um dos melhores camisas 9, e por melhores que fossem as temporadas do William José na Real Sociedad, ele não tem o mesmo nível. E além disso, a lesão do Raul Jiménez foi muito séria. Ele correu o risco de parar de jogar futebol para sempre. E isso também abala o emocional de todo o elenco, que também já é curto. O Rodelli vai voltar aqui respondendo outra perguntinha, a última no final, e a gente vai agora para a quarta, com uma outra participação. O Matheus Henrique no Twitter perguntou assim pra gente, ó: acredita que o Newcastle pode cair? Já pensou clássico na Championship, Newcastle versus Sunderland? E, pô, estamos falando de Newcastle, a gente vai chamar aqui uma figura conhecida de vocês do canal. Anda meio sumido, mas eu convoquei ele para voltar a falar sobre futebol inglês, falar de Newcastle e falar de Newcastle em fase péssima. Léo Zacarin, que é editor da PL Brasil junto comigo, vai responder a sua dúvida, Matheus Henrique. Matheus Henrique, então, para responder a sua pergunta, sim. Beleza? Então tá aí, tá respondido. Então, calma, tô brincando. O Léo agora vai voltar e vai te responder com mais profundidade. Mano, zoeira, né? Óbvio que a gente vai responder com mais calma a sua pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Newcastle primeiro, depois a gente passa pelo Sunderland, tá? Os principais jogadores do time estão machucados, o Sam Maximin, o Callum Wilson e o Almiron. Eles devem voltar aí nas próximas rodadas, mas vamos ver, né? O time tá jogando muito mal. Para você ter uma ideia, desde a virada do ano foram 12 jogos e só 2 vitórias. Então é aproveitamento de time rebaixado, o Newcastle tem que abrir o olho sim. Então, se depender dessa má fase, pode ser que o Newcastle caia sim, tá? Agora sobre o Sunderland, é o seguinte, o Sunderland está em quarto na terceira divisão. Já faz muito tempo que a gente não tem clássico entre Newcastle e Sunderland, né? Para quem não sabe, é um dos maiores clássicos da Inglaterra. O Sunderland caiu já faz 4 temporadas, o clássico não é mais disputado, então ele está bem firme ali na briga pelo acesso à segunda divisão. Sumarizando tudo isso, sim, podemos ter Newcastle e Sunderland. Se depender da má fase do Newcastle e da boa fase do Sunderland, podemos sim voltar a ter o clássico, dessa vez na segunda divisão, quem sabe um dia de volta na primeira. Léo, obrigado, como sempre, quebrando o nosso galho aí para falar dos Magpies e tomara que essa situação mude, né, e não de fato seja rebaixado. Vamos agora para a nossa quinta pergunta. O usuário lá no Twitter, Caleidoscópio, perguntou esse aqui, ó: o Arteta é o nome certo para o Arsenal? Para responder essa pergunta, a gente chamou o nosso social media da PL Brasil no Instagram, o Pedro Leite, ele vai dar a nota agora. Será que é o Arteta mesmo? Eu acredito que sim, o Arteta é o nome ideal para treinar o Arsenal e eu tenho 3 motivos que comprovam essa minha opinião. O primeiro deles é um efeito de comparação. Se a gente for pegar esses mais de 70 jogos em que o Arteta treinou os Gunners, ele teve um aproveitamento superior de 60%. Agora, o Arsène Wenger, na sua primeira temporada, tendo um elenco muito mais qualificado do que o Arteta tem hoje, conseguiu em 36 jogos apenas 55% de aproveitamento. Ou seja, o Arteta é até muito mais resultadista do que aparenta ser. O segundo motivo é que eu acredito que a filosofia do Arteta é muito mais de médio a longo prazo do que de curto prazo. Então eu acredito que ele precisa de tempo para os jogadores entenderem sua filosofia e todo o seu ensinamento. O terceiro é que, no momento, o mercado de transferência não disponibiliza para os clubes técnicos tão qualificados e que podem colocar o Arsenal num patamar tão elevado quanto o Arteta coloca no momento, ou até superior ao que o Arteta coloca. E a última pergunta, o Guilherme Rodelli respondeu uma das perguntas ali no início, ele vai voltar para fechar esse programa com chave de ouro. Ele vai responder a pergunta do Túlio no Twitter. Vocês acham que o Manchester United nos próximos 3 anos consegue pelo menos pescar uma semifinal de Champions ou mesmo uma final?
Muitos torcedores acreditam que não, principalmente com o Solskjaer, mas eu vejo de uma forma bem diferente. Eu acho que é um projeto a longo prazo e o ápice seria conquistar uma vaga na semifinal, até mesmo na final de uma Champions League. Comparado aos treinadores que passaram pelo United pós-Ferguson, Solskjaer é o melhor deles. Ele consegue fazer o time render muito melhor que o David Moyes, que o Van Gaal e que o Mourinho. Nessa temporada, por conta de pandemia, falta de pré-temporada, sorteios que não foram muito interessantes para o Manchester United, tudo isso dificultou a temporada para o United. É um processo que vem mostrando evolução. O Solskjaer conseguiu qualificar muito o elenco, acertou a mão nas contratações. Bruno Fernandes está aí para provar, não só ele, mas o Maguire e o Wan-Bissaka também são grandes acertos. Se livrou de peças que não vinham rendendo, como Smalling, Alexis Sanchez, Fellaini. Então, tudo isso é um processo que vem mostrando evolução e sim, o ponto alto desse trabalho pode ser sim uma semifinal, uma final de Champions League. Então sim, eu acredito sim, eu tenho essa esperança de que o United, se continuar com essa evolução, possa chegar a uma semifinal ou final de Liga dos Campeões. É isso então, pessoal. Chegamos a mais um fim de um PL Brasil Responde. Agora é a sua vez de dar o seu feedback. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram desse novo modelo, né? Tendo participações novas, tendo opiniões diferentes, não centrado só em mim, né? E quem vem aqui apresentar o PL Brasil Responde, ou se vocês querem voltar com o modelo antigo, né? A gente vai fazer a vontade de vocês, então deixa aí nos comentários. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, participe sempre com a gente aqui no YouTube também, a gente tá sempre soltando coisas na aba comunidade. Toda terça vídeo novo aqui no canal e até a próxima, amigos. Falou, um abraço, tchau, tchau.